casa de vocês, então serão sempre muito bem-vindos aqui. Tá. Pessoal, só a transmissão não deu, começou um pouquinho após, então gostaria novamente de cumprimentá-lo, só para deixar registrado, né, a todos os presentes, quem nos acompanha pelas mídias, pelo canal do YouTube, e agradecer novamente a presença de todos aqui nesta casa. A presença de vocês enriquece muito mais o debate dos assuntos aqui sensíveis do nosso município. Hoje vamos realizar a 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Pedra Bela, do dia 25 de março de 2025. Gostaria de registrar aqui na mesa a presença de Ademir José Leme Mille, ex-vereador aqui desta casa. Muito obrigado. Composta a mesa, solicito a segunda secretária, a vereadora Roseli, que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Boa noite, senhor presidente, doutor Adalto, primeiro secretário, senhor Moacir, ao ex-vereador, senhor Mille, seja sempre bem-vindo a essa casa, aos nobres vereadores, também a todos que nos acompanham hoje aqui nessa casa, sejam sempre bem-vindos à nossa casa, Casa do Povo, e a todos que nos acompanham através das redes sociais. Doutor Adalto José Maciel Leme. Presente. Adão Moacir Ferreira. Presente. Daniel Aparecido Pinto. Presente. Denício Pereira. Murilo de Moraes. Presente. Noel Rosa Marques. Presente. Renato Rogério Ferreira. Presente. Roseli Jesus do Amaral Leme. Presente. Simoni Tamoni da Silva Maciel. Havendo quórum regimental, com a proteção de Deus e sobre o regime democrático que vivemos, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Por favor, segunda secretária, a vereadora Roseli, faça a leitura da ata da sessão anterior. Livro de atas número 28, das sessões ordinárias e extraordinárias. Leitura da ata da 6ª sessão ordinária legislativa do dia 18 de março de 2025. Presidente, senhor Dr. Adalto José Maciel Leme, primeiro secretário, senhor Adão Moacir Ferreira, e segunda secretária, senhora Roseli Jesus do Amaral Leme. Vereadores presentes à sessão: Daniel Aparecido Pinto, Denício Pereira, Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, Renato Rogério Ferreira, Simoni Tamoni da Silva Maciel, Roseli Jesus do Amaral Leme, Adão Moacir Ferreira e doutor Adalto José Maciel Leme. Havendo quórum regimental, o senhor presidente convidou o ex-vereador Ademir José Leme, vulgo Mille, a compor a mesa da presente sessão. O presidente solicitou ao segundo secretário a realização da leitura da ata da 6ª sessão ordinária de 11 de março de 2025. Em seguida, foi colocada em discussão, não havendo quem se manifestasse, foi colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade de votos. Em sequência, o primeiro secretário iniciou a leitura do material do expediente, realizando a leitura das respostas aos pedidos de informação. Pedido de informação de 19 de 2025. Colocado em discussão, o vereador Murilo de Moraes fez uso da palavra. Não havendo mais quem se manifestasse, foi posto em votação, sendo aprovado por unanimidade dos votos. Indicações de números 77, 78, 79 e 80 de 2025. Todas as indicações foram acolhidas pela mesa e encaminhadas ao Executivo Municipal. Moção número 5 de 2025. Apresenta votos de pesar pelo falecimento de Luiz Alberto Leonardi. Foi posta em votação, sendo aprovada por unanimidade dos votos. O presidente, doutor Adalto, abriu a palavra para os vereadores para que fizessem suas ponderações. E assim fizeram uso da palavra os vereadores Simoni Tamoni da Silva Maciel, Renato Rogério Ferreira e Murilo de Moraes. Doutor Adalto José Maciel Leme e Daniel Aparecido Pinto. Não havendo mais quem se manifestasse, o presidente assim fez o requerimento verbal para o intervalo regimental simbólico. Posto em discussão, não houve quem quisesse discutir. Posto em votação, foi aprovado por unanimidade dos votos. Intervalo regimental simbólico. O segundo secretário efetuou a chamada dos senhores vereadores.
Daniel Aparecido Pinto, Denício Pereira, Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, Renato Rogério Ferreira, Simoni Tamoni da Silva Maciel, Roseli Jesus Amaral Leme e Adão Moacir Ferreira, e Dr. Adalto José Maciel Leme. Havendo quórum, o senhor presidente, Dr. Adalto, reabriu os trabalhos da presente sessão. Em sequência, o primeiro secretário iniciou a leitura do material da ordem do dia. O primeiro secretário solicitou a dispensa da leitura dos projetos de lei complementar número 1 de 2025, efetuando a leitura do parecer conjunto das comissões, uma vez que o projeto se encontra no site da Câmara Municipal de Pedra Bela. A solicitação foi colocada em discussão, não havendo quem se manifestasse, foi posta em votação, sendo aprovada por unanimidade dos votos. Autógrafo do projeto de lei complementar número 01 de 11 de março de 2025. Dispõe sobre a alteração dos vencimentos dos professores P1, P2 e P3 e das outras providências. Colocado em discussão, o vereador Murilo de Moraes fez uso da palavra. Não vendo mais quem se manifestasse, foi colocado em votação nominal em primeiro turno e foi aprovado por unanimidade de votos. Não havendo mais matéria para deliberação, o presidente abriu a palavra para os vereadores presentes para explicações pessoais ou de interesse público. Fazendo suas ponderações, o presidente Dr. Adalto José Maciel Leme, e não havendo mais quem se manifestasse, o presidente convocou a primeira sessão extraordinária em ato contínuo, declarou encerrada a presente sessão, cujo seu conteúdo fiel encontra-se no endereço eletrônico da Câmara Municipal de Pedra Bela no YouTube. www.youtube.com/Câmara Municipal de Pedra Bela 4749, cujo título do vídeo é Sexta Sessão Ordinária 2025. Nada mais para constar, eu, Wellington Ferreira de Miranda, técnico administrativo, lavei a presente ata e a subscrevo. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, em 18 de março de 2025. Vereador Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente. Vereador Adão Moacir Ferreira, primeiro secretário. E vereador Murilo de Moraes, segundo secretário em exercício. A ata da sexta sessão ordinária está em discussão. Eu só gostaria de retificar uma informação. No final aqui, a vereadora Roseli leu que quem secretariou os trabalhos foi o vereador Murilo de Moraes, porém a sessão foi secretariada pela vereadora Roseli. Então, com esta alteração, irá a ata para votação. Permanece em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação a ata da sexta sessão ordinária do dia 18 de março de 2025. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se levantar. Aprovada a ata da sexta sessão ordinária legislativa do dia 18 de março de 2025. Em sequência aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário, vereador Adão Moacir, que proceda com a leitura do material do expediente. Boa noite, presidente. Boa noite. Senhores vereadores, e o pessoal que nos acompanha aqui nessa casa e todos que nos assistem pelo canal YouTube. Projeto de resolução 03/2025, de 13 de março de 2025. Resolução número 03/2025, de 25 de março de 2015. Altera o artigo 23 da Resolução número 01/2023, que regulamenta o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Pedra Bela, São Paulo, e da outras providências. Faço saber que a Câmara aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 23 da Resolução número 01/2023, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 23. O benefício do auxílio alimentação será concedido mensalmente como crédito em cartão de vale alimentação
no valor de R$ 1.200 aos empregados e funcionários pertencentes ao seu quadro de pessoal. Artigo 2º. Fica autorizado o pagamento da diferença entre o valor recebido e o valor estabelecido nesta resolução, fixando-se como data base no dia 1º de janeiro de 2025. Artigo 3º. Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Pedra Bela, 25 de março de 2025, Dr. Adalto José Maciel Leme, presidente da Câmara. O projeto de resolução número 3/2025, que trata do reajuste do Vale Alimentação e a alteração da resolução número 1/2023, é recepcionado por esta mesa, será encaminhado ao jurídico e posteriormente às comissões desta casa. Indicação número 81/2025. Manutenção urgente no morro nas proximidades da Pedra do Santuário, sentido Pesqueiro do Rogério, coordenadas em imagem da via anexa. Considerando que os buracos severos na referida via, que, consequentemente, resultam em transtorno para a população, danos materiais e risco à segurança dos usuários, indico à mesa com observância das disposições regimentais que seja expedido ofício à Sua Excelência, o prefeito municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda a manutenção urgente da referida estrada, com passagem de máquina e demais providências que atendam à demanda. Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalharmos junto em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 25 de março de 2025, Daniel Aparecido Pinto, vice-presidente da Câmara. A indicação número 81/2025, que trata da manutenção urgente no morro nas proximidades da Pedra do Santuário, sentido Pesqueiro do Rogério, coordenadas e imagens da via anexas, é recepcionado por esta mesa e será encaminhado ao Executivo Municipal. Só vou pedir licença um minutinho, vereadora Dom Moacir. Por um lapso aqui não foi lida a ata da sessão extraordinária. Então nós precisamos ler e votar também a ata da sessão extraordinária. Dada a urgência da matéria da lei que tratava do subsídio dos professores, nós já, na sequência, abaixo de chuva e luz que voltava e ia, nós aprovamos. Então eu preciso ler essa ata para vocês e colocar em discussão e votação. Então, como não foi no começo, já vou sanar essa questão agora já de início, tá bom? Então, vou interromper agora a leitura das indicações, só para a gente sanar essa questão que passou desapercebido, tá bom? Vou solicitar, então, a segunda secretária, a vereadora Roseli, que faça a leitura da primeira sessão extraordinária do ano legislativo do dia 18 de março de 2025. Livro de atas número 28 das sessões ordinárias e extraordinárias. Ata da primeira sessão extraordinária do primeiro ano legislativo do dia 18 de março de 2025, da legislatura 2025 a 2028. Presidente, senhor Dr. Adalto José Maciel Leme. Primeiro secretário, senhora Adão Maci Ferreira. Segunda secretária, senhora Roseli Jesus do Amaral Leme. Vereadores presentes à sessão: Daniel Aparecido Pinto, Denício Pereira, Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, Renato Rogério Ferreira, Simoni Tamoni da Silva Maciel, Roseli Jesus Amaral Leme, Adão Moacir Ferreira e Dr. Adalto José Maciel Leme. Havendo quórum regimental, o senhor presidente iniciou os trabalhos da presente sessão. Em ato contínuo, a primeira secretária iniciou a leitura do material da ordem do dia. Autógrafo do projeto de lei complementar número 01, de 11 de março de 2025. Dispõe sobre a alteração dos vencimentos dos professores P1, P2 e P3 e das outras providências. Posto em discussão, não houve quem quisesse discutir. Foi posto em votação nominal, sendo aprovado por unanimidade dos votos em segundo turno. O presidente declarou encerrada a presente sessão, cujo seu conteúdo fiel encontra-se no endereço eletrônico da Câmara Municipal de Pedra Bela no YouTube, www.youtube.com/Câmara Municipal de Pedra Bela 4749.
cujo título do vídeo é Primeira Sessão Extraordinária 2025. Nada mais para constar, eu, Wellington Ferreira de Miranda, técnico administrativo, lavei a presente ata e a subscrevo. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, em 18 de março de 2025. Vereador Adalto José Maciel Leme, presidente. Vereadora Adão Macir Ferreira, primeiro secretário. E vereadora Roseli Jesus Amaral Leme, segunda secretária. A ata da primeira sessão extraordinária do primeiro ano legislativo do dia 18 de março de 2025 encontra-se em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se levantar. Aprovada a ata da primeira sessão extraordinária do primeiro ano legislativo do dia 18 de março de 2025. Retomando os trabalhos, solicito ao primeiro secretário que continue na leitura das indicações e do expediente do dia. Indicação número 82, 2025. Manutenção urgente na estrada no bairro dos Mineiros, Sertãozinho. Considerando os buracos severos na referida via, que consequentemente resultam em transtorno para a população, danos materiais e risco à segurança dos usuários. Indico à mesa com observância das disposições regimentais que seja expedido ofício à Sua Excelência o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda a manutenção urgente na referida estrada, com passagem de máquina e demais providência que atendam à demanda. Sem mais para o momento, renovo nosso voto a elevar estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 25 de março de 2025, Daniel Aparecido Pinto, vice-presidente da Câmara. A indicação número 82/2025, que trata da manutenção nas estradas do bairro do Mineiro Sertãozinho, é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 83 de 2025. Manutenção urgente na estrada do bairro do Barrocão. Considerando os buracos severos na referida via, que, consequentemente, resultam em transtorno para a população, danos materiais e risco à segurança dos usuários. Indico à mesa com observância nas disposições regimentais que seja expedido ofício à Sua Excelência o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda a manutenção urgente da referida estrada com passagem de máquina e demais providência que atendam à demanda. Sem mais para o momento, renovo nosso voto de elevada estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 25 de março de 2025, Daniel Aparecido Pinto, vice-presidente da Câmara. A indicação número 83/2025, que trata da manutenção nas estradas do bairro do Barrocão, é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 84, 2025. Manutenção do prédio da creche. Considerando que o piso do prédio da creche vem se soltando, causando desconforto no pisar, podendo causar possíveis acidentes, considerando que os desenhos recreativos e educativos necessitam de nova pintura para o bem-estar infantil. Considerando que o vaso sanitário e a pia de uso infantil estão ambos quebrados, interferindo no bem-estar e higiene das nossas crianças. Indico à mesa com observância nas disposições regimentais que seja expedido ofício à Sua Excelência o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda a urgente manutenção no referido prédio no tocante aos reparos dos pisos e da pintura dos desenhos recreativos, bem como a troca do vaso sanitário e da pia, ambos de uso infantil. Foto em anexo. Sem mais para o momento, renovo nossos votos de elevada estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima,
Pedra Bela, 25 de março de 2025. Daniel Aparecido Pinto, vice-presidente da Câmara. A indicação número 84/2025, que trata da manutenção do prédio da creche, é recepcionado por esta mesa e será encaminhado ao Executivo Municipal. Indicação número 85/2025. Criação e estruturação do Conselho Municipal da Juventude. Considerando que o Conselho Municipal da Juventude serve como um espaço democrático onde o jovem pode expressar as suas necessidades, preocupações e sugestões, influenciando as políticas públicas voltadas a essa faixa etária. Considerando que a criação do respectivo conselho compete ao Executivo Municipal. Considerando que a criação do Conselho Municipal da Juventude pode contribuir para a busca de recursos voltados para esta área. Indico a mesa com observância nas disposições regimentais que seja expedido ofício à Sua Excelência o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda a criação do Conselho Municipal da Juventude nos termos do projeto, sugestões anexo. Sem mais para o momento, renovo nosso voto de elevada estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 25 de março de 2025, Murilo de Moraes, vereador. A indicação número 85/2025, que trata da criação e estruturação do Conselho Municipal da Juventude, é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 86/2025, troca de lâmpada. Considerando que a iluminação pública é um dos principais fatores de redução da criminalidade, porquanto o ambiente bem iluminado dificulta a ação de criminoso e aumenta a sensação de segurança entre os moradores e frequentadores do local, facilitando ainda a identificação pelo patrulhamento em situações suspeitas. Considerando que a iluminação pública permite que as atividades ao ar livre, como caminhadas, corridas, possa acontecer com maior segurança e conforto durante a noite, evitando áreas escuras e isoladas, onde a sensação de insegurança é mais evidente. Indico a mesa com observância nas disposições regimentais que seja expedido ofício à Sua Excelência, o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda a troca de lâmpada na Avenida Joaquim de Paula Souza, na proximidade da residência do Sr. Reginaldo, no bairro da Vargem. Sem mais para o momento, renovo nosso voto a elevada estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 25 de março de 2025, Renato Rogério Ferreira, vereador. A indicação número 86/2025, que trata sobre a troca de lâmpadas, é recepcionado por esta mesa e será encaminhado ao Executivo Municipal. Indicação número 87/2025, limpeza de entulhos de construção. Indico a mesa com observância nas disposições regimentais que seja expedido ofício à Sua Excelência o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda à limpeza de entulhos de construção deixado por populares na rua José Azarias Gomes, em frente ao sítio do Sr. Milton Albano, em memória, no bairro da Vargem. Justificativa. A referida solicitação se faz necessária para prevenir e proliferação de animais peçonhentos, bem como para a remoção de objetos perigosos ou quebrados que possam causar acidentes ou lesões. E ainda o entulho causa poluição visual. Sem mais para o momento, renovo nosso voto de elevada estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 25 de março de 2025. Renato Rogério Ferreira, vereador.
A indicação número 87/2025, que trata da limpeza de entulhos de construção, é recepcionado por esta mesa e será encaminhado ao Executivo Municipal. Indicação número 88 de 2025. Manutenção na estrada no bairro do CDHU, Rua Tarsila. Considerando os buracos na referida via, que consequentemente resultam em transtorno para a população, danos materiais e risco à segurança dos usuários, indico a mesa com observância nas disposições regimentais que seja expedido ofício à Sua Excelência o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda a manutenção na referida rua com passagem de máquina e demais providências que atendam à demanda. Sem mais para o momento, renovo nossos votos de elevada estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalharmos junto em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 25 de março de 2025, Renato Rogério Ferreira, vereador, Simonita Mani da Silva Maciel, vereador. A indicação número 88/2025, que trata sobre a manutenção da estrada no bairro CDHU, Rua Tarsila, é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 89/2025. Aulas práticas de exercício físico gratuitamente no bairro da zona rural e do município. Indico a mesa com observância nas disposições regimentais que seja expedido ofício à Sua Excelência o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda o oferecimento das aulas práticas de exercícios físicos gratuitamente nos bairros da zona rural do município. Justificativa. A referida solicitação se faz necessária devido à dimensão territorial do nosso município, para que todos os municípios tenham acesso a aulas práticas de exercício físico, sendo de suma importância para a saúde. Sem mais para o momento, renovo nosso voto de elevada estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalharmos junto em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 25 de março de 2025, Renato Rogério Ferreira, vereador. A indicação número 89/2025, que trata sobre aulas práticas e exercícios físicos gratuitamente aos bairros da zona rural do município, é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 90/2025. Manutenção da estrada nas proximidades do sítio João Cezila, próximo à chácara da Valdete. Coordenadas da imagem via anexa. Considerando os buracos severos na referida via, que consequentemente resultam em transtorno para a população, danos materiais e risco à segurança dos usuários, indico a mesa com observância nas disposições regimentais que seja expedido ofício à Sua Excelência o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda a manutenção urgente da referida estrada com passagem de máquina e demais providência que atendam a demanda. Foto em anexo. Sem mais para o momento, renovo nosso voto de elevada estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalharmos junto em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 25 de março de 2025, Daniel Aparecido Pinto, vice-presidente da Câmara. A indicação número 90/2025, que versa sobre a manutenção da estrada nas proximidades do sítio do senhor João Cezila, próximo à chácara da senhora Valdete, é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Indicação número 91/2025, pintura de faixa em frente à funilaria Policar, e reiteração da indicação número 22 de 11 de fevereiro de 2025. Considerando a pintura de faixa para ajudar a reduzir o número de acidentes, bem como evita danos materiais aos veículos, pois os motoristas têm uma visão clara das faixas de tráfego. Indico a mesa com observância nas disposições regimentais que seja expedido ofício à Sua Excelência o Prefeito Municipal, solicitando-lhe que, junto ao setor competente, proceda
pintura de faixa na Avenida Aparecido Miranda, em frente à Funilaria Policar. Sem mais para o momento, renovo nosso voto a elevar estima e consideração e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol do desenvolvimento sustentável do nosso município. Sala das Sessões, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 25 de março de 2025, Adão Moacir Ferreira, vereador, Daniel Aparecido Pinto, vice-presidente da Câmara. A indicação número 91/2025, que trata da pintura de faixa em frente à Funilaria Policar, e reitera a indicação número 22, de 11 de fevereiro de 2025, é recepcionada por esta mesa e será encaminhada ao Executivo Municipal. Moção 06/2025. Manifestação de votos de aplausos e congratulações à administração pública pelas atividades no ginásio municipal que estão sendo oferecidas à população. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a douta mesa, após ser ouvido o egrégio plenário, observadas as formalidades regimentais, sejam consignadas na ata dos trabalhos no presente sessão, emoção de aplauso e congratulações à administração pública pela atividade no ginásio municipal que estão sendo oferecidas à população. Atividade física regular é uma suma importância para a saúde, pois ajuda a prevenir e tratar doenças crônicas, além de melhorar a qualidade de vida. Assim, ao propor esta moção, ressaltamos nossa grata satisfação em parabenizá-los e agradecê-los por esta magnífica ação. O teor desta de ciência da propositura aos homenageados. Casa do Poder Legislativo, vereador Lázaro Benedito de Lima, Pedra Bela, 25 de março de 2025, vereador autor Renato Rogério Ferreira, e assinado por todos. A moção número 6/2025 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se levantar. Aprovada a moção número 6/2025. Esgotadas as matérias a serem tratadas nesse expediente, está aberto o uso da palavra aos vereadores. Vereador Renato. Boa noite a todos os presentes. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria falar sobre essa moção, aproveitar para parabenizar também os profissionais do esporte. Eu tenho a graça de ter um filho, um atleta, procurando realizar seu sonho, e é muito satisfatório a gente ver um investimento nesse setor, no setor do esporte, onde o esporte mantém os jovens, crianças, longe, né, de caminhos tortos. Bem, queria também, além dessas indicações que foram faladas, queria também pedir ao Executivo, da pessoa do prefeito Derlei, da vice-prefeita Filó, a respeito do funcionamento ao posto de saúde aos sábados e domingos, né? A população, o nosso povo, não tem dia para ficar doente, não está para escolher o dia para ficar doente. O sábado e domingo seria muito importante. É uma coisa que eu levei até as casas da população, onde eu passei, que sim, há essa possibilidade, sempre houve, e hoje isso vai se tornar realidade. Obrigado a todos, Deus abençoe. A palavra continua aberta. Vereadora Tamoni. Boa noite, nobre presidente. Eu cumprimento a mesa, o senhor Mili. Cumprimento os nobres colegas vereadores. A todas as pessoas que nos assistem aqui em plenário, sejam sempre bem-vindos, porque essa casa é transparente e é do povo. Ao pessoal que trabalha nesta Casa de Leis e a você que nos assiste aí pelo canal do YouTube. Eu quero fazer uma observação sobre a indicação sobre uma via
que se chama Tarcisa Leme Ferreira, porque, assim, lá no bairro do CDHU, a conta de luz, se eu não me engano, ela vem como Travessa Domingos Centofante. Mas foi passado nessa casa de lei, se eu não me engano, e passou a se chamar Tarcisa Leme Ferreira. Tarsila, perdão, isso mesmo, Tarsila Leme Ferreira, que aí eu coloquei aqui que é na rua lá do Prego, é a mãe do Prego, né? É o nome da rua, do Cássio. Então, só essa observação mesmo que faltou na indicação. Complementando o que o nobre vereador Renato disse, eu andei pensando também sobre a saúde, que é uma questão muito séria. É claro que tudo é urgente no nosso município. O município ele pede socorro, sim. A gente consegue observar pelas indicações que os nobres vereadores trazem aqui, as mensagens que a gente recebe, o que a gente consegue observar nas visitas feitas por aí. E, realmente, o município necessita de muitas coisas. Mas eu me lembro bem que, em campanha, uma coisa que a gente falava muito era sobre saúde a todos, esporte para todos, educação para todos, que fosse algo para todos mesmo. E saúde é uma coisa muito importante. Então, como ele havia dito, eu também queria deixar aqui uma indicação de uma forma verbal, para que realmente a gente, dentre as opções, dentre as urgências que a gente tem, que, por gentileza, se o Executivo pudesse tratar com uma certa urgência essa parte da saúde e realmente abrir o posto de saúde Angelina Esquivinim aos finais de semana, eu acho que seria assim de suma importância, uma coisa assim bem urgente. Claro que todas as outras coisas também, mas que a saúde e a educação, que nem o Murilo trouxe esse projeto maravilhoso, queria parabenizar o Murilo. A minha prioridade também é a questão da saúde e a questão dos nossos jovens, que é o que vai ser o futuro de Pedra Bela. Obrigada, nobre presidente. Eu faria uma sugestão, se todos concordarem, da gente fazer uma indicação. Eu faço a solicitação de uma indicação número 92. Poderia todos nós subscrevermos, então, essa indicação. E aí, se todos concordarem, eu peço para que seja redigido e depois, ao final da sessão, ou amanhã, a gente assina antes de mandar todo o material, dessa solicitação do vereador Renato, da vereadora Simonita Moni, e tenho certeza que todos nós vamos subscrever esse pedido, essa indicação ao Executivo. Então, se todos concordarem, assim eu faço, peço para fazer, amanhã todos nós assinamos e a gente manda junto com todo o expediente do dia para o Executivo. Eu queria só complementar a fala da vereadora. Eu parabenizar o vereador Murilo pelo projeto. Nós estivemos em São Paulo, já falei isso em outras sessões, mas eu acho que nunca é exaustivo. E foi tratado com grande importância, fomos muito bem recepcionados pelo coordenador da Juventude do Estado, e ele nos apresentou muito bem sobre a demanda, a urgência da demanda e o quanto esses projetos são importantes para a juventude. A gente trazer a juventude para os debates, para as situações públicas aí do nosso município. Aqui a indicação do Murilo não consta aqui, porque ficaria muito extenso, mas vai um modelo, né, Murilo? A gente encaminha junto o modelo para a criação do conselho. Então, isso é muito importante, essa questão do trabalho em equipe. Eu acho que é esse o espírito, esse o intuito. A gente consegue mandar, a gente consegue agilizar, a gente sabe que o Executivo não tem não consegue, né, aí toda a demanda, porque a nossa estrutura é pequena. Então, a gente já manda parabenizar novamente, eu acho que é muito importante. São áreas sensíveis, realmente, a questão da saúde, a questão aí da educação e da juventude. E essas questões, elas sempre permeiam vários grupos, né? A questão do esporte também é saúde. Então, a gente fala de esporte, a gente fala de saúde, a gente fala de juventude, a gente fala de educação, a gente fala de desenvolvimento, a gente fala sobre o futuro. Então, parabéns a todos. Continua aberto o uso da palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, nos termos do regimento interno desta casa, suspendo a sessão por 15 minutos para a realização do intervalo regimental antes do início da ordem do dia. A requerimento dessa presidência ou de qualquer vereador, o intervalo regimental ele poderá ser simbólico na forma do parágrafo 2º do artigo 163, o qual faço agora. Então, coloco em discussão o pedido de intervalo simbólico. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o pedido de intervalo simbólico. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se levantar. Aprovado por unanimidade dos presentes o intervalo regimental simbólico.
Então, vamos passar às deliberações da ordem do dia. Solicito à segunda secretária, vereadora Roseli, que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Doutor Adalto José Maciel Leme. Presente. Adão Moacir Ferreira. Presente. Daniel Aparecido Pinto. Presente. Denício Pereira. Murilo de Moraes. Noel Rosa Marques. Renato Rogério Ferreira. Roseli Jesus Amaral Leme, presente. Simonita Moni da Silva Maciel. Havendo quórum regimental, declaro reabertos os trabalhos da presente sessão com a ordem do dia. Por favor, vereador Adão, faça a leitura dos projetos de lei para a votação. Projeto de Lei 06/2025, de 11 de março de 2025, que institui o Parlamento Jovem no âmbito da Câmara Municipal de Pedra Bela e da outras providências. Senhor Presidente, na forma do parágrafo único do artigo 174 do Regimento Interno desta Casa, solicito-lhe que seja colocada em votação a dispensa da leitura do projeto da Lei nº 06/2025, de 11 de março de 2025, que institui o Parlamento Jovem no âmbito da Câmara Municipal de Pedra Bela e da outras providências, e do parecer jurídico, tendo em vista que o referido projeto já foi lido na 5ª sessão ordinária e o mesmo se encontra disponível no site para consulta. Coloco em discussão o pedido da dispensa da leitura do projeto e do parecer jurídico do projeto de lei número 6 de 2025, de 11 de março de 2025, que institui o Parlamento Jovem no âmbito da Câmara Municipal de Pedra Bela e da outras providências. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o pedido de dispensa de leitura. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se levantar. Aprovado o pedido de dispensa de leitura do projeto de lei, haja vista já ter sido lido na 5ª sessão ordinária e do seu parecer jurídico, pois se encontram disponíveis no site para consulta. Por favor, senhora Adão Moacir, passe a leitura do parecer das comissões. Parecer, Comissão da Constituição, Justiça e Redação. Análise da Lei nº 06/2025. Autor, vereador Murilo de Moraes e Adalto José Maciel Leme. Assunto: institui o Parlamento Jovem no âmbito da Câmara Municipal de Pedra Bela, São Paulo e da outras providências. Em análise ao projeto de lei número 06/2025, nos termos dos artigos 116 do Regimento Interno, se manifesta a Comissão de Constituição, Justiça e Redação após a devida discussão. Do objeto do projeto da Lei nº 07/2025, trata-se de projeto de lei que trata a instituição do projeto Parlamento Jovem no âmbito da Câmara Municipal de Pedra Bela. Houve uma análise da assessoria jurídica que opinou favoravelmente pela tramitação do referido projeto. Do relatório, os nobres vereadores Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, Simonita Moni da Silva Maciel, membros da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, procederam à análise do projeto de lei em relação à sua constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. Nesse sentido, cabe destacar da legalidade. A análise do projeto de resolução foi realizada ao prisma da Constituição Federal e Estadual. Tendo em vista a natureza do projeto, houve obediência à iniciativa estabelecida na Lei Orgânica do município. Além disso, o projeto não apresenta vício de formas ou de mérito que possam comprometer sua constitucionalidade ou legalidade. Da conveniência e oportunidade, a propositura é conveniente e oportuna. A proposta busca, essencialmente, instituir o Parlamento Jovem no âmbito da Câmara Municipal. O projeto tem como principal objetivo incentivar a participação ativa de alunos do ensino médio nas atividades legislativas, fomentando um ambiente de conscientização política. Da redação, o projeto reveste-se de boa forma e constitucional legal, jurídica de boa técnica, legislativa,
e no mérito também deve ser acolhido. Assim, observando o parecer jurídico retro e não havendo nenhuma objeção, o parecer desses relatores, em termos de legalidade, é favorável à propositura, visto que o projeto de lei apresenta todos os requisitos indispensáveis para a sua aprovação. Decisão das comissões. Em análise ao projeto de lei número 06/2025, apresentando-se em consonância com o relatório dos vereadores relatores do parecer, decide a Comissão de Constituição e Justiça e Redação por exarar parecer favorável ao projeto de lei número 06/2025 e ao remeter ao plenário desta Casa para sua deliberação e possível aprovação, já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Pedra Bela, 25 de março de 2025, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Murilo de Moraes, presidente. Noel Rosa Marques, membro. Simonita Moni da Silva Maciel, membro. Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Análise do projeto de lei número 06/2025. Autor, vereadores, Murilo de Moraes e Adalto José Maciel Leme. Assunto, institui o Parlamento Jovem no âmbito da Câmara Municipal de Pedra Bela, São Paulo e da outras providências. E análise ao projeto de lei número 06/2025, nos termos do artigo 116 do Regimento Interno, se manifesta a Comissão de Constituição, Justiça e Redação após a devida discussão. Do objeto do projeto da lei número 07/2025, trata-se de um projeto de lei que trata da instituição do projeto Parlamento Jovem no âmbito da Câmara Municipal de Pedra Bela. Houve análise da assessoria jurídica que opinou favoravelmente pela tramitação do referido projeto. Relatório. Os nobres vereadores Adão Moacir Ferreira, Murilo de Moraes e Simonita Moni da Silva Maciel, membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, procederam uma análise do projeto de lei em relação à sua constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. Nesse sentido, cabe destacar a viabilidade orçamentária. Quando ao aspecto orçamentários e financeiros, o projeto não acarreta qualquer aumento na despesa pública. Equilíbrio fiscal. Conforme o item, a existência do impacto orçamentário e financeiro garante o equilíbrio fiscal e a prudência na gestão das suas finanças. Sustentabilidade financeira. A comissão avaliou que, com base nas receitas municipais, a sustentabilidade financeira do município não será comprometida. Portanto, presentes todos os requisitos indispensáveis e não havendo nenhuma objeção na tramitação do referido projeto, o parecer da Comissão Orçamento, Finanças e Contabilidade é favorável à sua aprovação. Decisão das comissões. E análise ao projeto apresentado, em consonância com o relatório dos vereadores relatores, decide as comissões competentes azarar parecer favorável ao projeto de lei número 06/2025 e remeter ao plenário desta Casa para sua deliberação e possível aprovação, já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Pedra Bela, 25 de março de 2025. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Adão Moacir Ferreira, presidente. Murilo de Moraes, membro. Simonita Moni da Silva Maciel, membro. O projeto de lei número 6/2025, de 11 de março de 2025, que institui o Parlamento Jovem no âmbito da Câmara Municipal de Pedra Bela e da outras providências, está em discussão. Vereador Murilo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, aqueles que nos acompanham nesta casa e pelas mídias sociais. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer, antes de tudo, agradecer a palavra da nobre vereadora Tamoni, agradecer ao senhor presidente pelo apoio nesse projeto, agradecer a Maiara, assessora dessa casa, por desenvolver esse projeto junto comigo,
E agradecer a escola também, a Escola Estadual João Apocalipse, que é o principal órgão que vai ser instituído. Agradeço o apoio e a participação deles nesse projeto. Eu gostaria de falar também, presidente, que esse projeto não será um projeto apenas por ter um título bonito, mas será um projeto eficaz, será um projeto que irá ter influência dentro do município. Porque, junto a ele, se traz a conscientização política, o desenvolvimento crítico do aluno. Então, eu peço aos senhores vereadores aqui presentes hoje que votem a favor, uma vez que isso nunca houve dentro do nosso município. A participação, trazer o jovem para dentro dessa casa, para trabalhar ao lado dos nobres vereadores, a trabalhar junto com o povo, nunca aconteceu. Eu acho que já passou da hora da gente ter essa participação política, tanto do jovem quanto do mais de idade, e trazer cada vez mais. Vocês, hoje, nesta casa, é um exemplo clássico nisso. Vocês, população, presentes aqui, ouvindo uma sessão ordinária, vendo o que está acontecendo no seu município, é muito importante. Obrigado, presidente. Gostaria de complementar a fala do Murilo. Nós somos aí coautores desta lei. Nós estivemos em São Paulo. O vereador Murilo é um exemplo da juventude na política. Começou aqui ainda antes, né, Murilo, participando ainda no ensino médio, e tem trazido frutos. Hoje está aqui, estamos juntos desenvolvendo projetos, juntamente com todos os demais da Câmara. E já vou deixar o recado ao Juliano Borges, né, que ano que vem estaremos aí pleiteando as verbas necessárias. Estamos fazendo aqui a lição de casa, a Câmara Municipal está fazendo, e eu acho que alguns reconhecimentos a gente precisa. E eu tenho acompanhado também a recepção do Executivo ao vereador Murilo para tratar dos assuntos para a implementação. Então, hoje, nós temos 2 etapas aqui dentro do Legislativo, o qual nós estamos fazendo. Nós vamos instituir o Parlamento. Tem essa questão que a gente está encaminhando já ao Executivo da criação do Conselho Municipal. No segundo semestre do ano, nós teremos que fazer uma alteração dentro do nosso regimento interno. Já estou comprometido, mas como teremos outras alterações dentro do regimento interno, então isso tudo vai acontecer em segundo momento, como combinado previamente aí com o coordenador da Subsecretaria da Juventude em São Paulo. Então, é um projeto realmente de extrema importância, é um projeto de cidadania para os jovens da nossa cidade e ampliar sempre o debate público. E a gente vai começar já desde a juventude. Então, hoje o que a gente tem feito e tem me alegrado muito é debater os assuntos aqui dentro desta casa, e agora passaremos a debater juntamente com os alunos. Agradeço também o empenho dos demais vereadores, né, na análise aí do projeto, agora aqui na discussão, votação do projeto. A palavra continua aberta. Vereador Murilo. Senhor presidente, só queria complementar a palavra, agradecer ao prefeito municipal Vanderlei, que me recebeu juntamente para pleitear esses projetos voltados à juventude. Agradeço a ele pela iniciativa e pela boa vontade em trabalhar junto com a Câmara. Obrigado. Continua a discussão? Não havendo quem queira discutir, peço à vereadora Roseli que faça a votação nominal dos vereadores em turno único. Senhor Adão Maci Ferreira. Favorável. Daniel Aparecido Pinto. Favorável. Denício Pereira. Favorável. Murilo de Moraes. Favorável. Noel Rosa Marques. Favorável. Renato Rogério Ferreira. Favorável. Simonita Moni da Silva Maciel. Favorável. Roseli Jesus Amaral Leme. Favorável. Aprovado o projeto de lei número 6/2025, de 11 de março de 2025, que institui o Parlamento Jovem no âmbito da Câmara Municipal de Pedra Bela e da outras providências. Por favor, vereador Adão Macir, dê seguimento à leitura dos projetos de lei. Projeto de lei número 07/2025, de 11 de março de 2025, que dispõe sobre a limpeza de terrenos baldios e particulares no município de Pedra Bela e de outras providências. Senhor presidente, na forma do parágrafo único do artigo 174 do regimento interno desta Casa, solicito-lhe que seja colocada em votação a dispensa da leitura do projeto de lei número 07/2025, de 11 de março de 2025, que o número 07/2025, de 11 de março de 2025, se dispõe sobre a limpeza de terrenos baldios e particulares do município de Pedra Bela e do parecer jurídico, tendo em vista que o referido projeto já foi lido na 5ª sessão ordinária e os mesmos se encontram disponíveis no site para consulta. Coloco em discussão o pedido da dispensa da leitura do projeto de lei número 7/2025, que dispõe sobre a limpeza de terrenos baldios de particulares no município de Pedra Bela e da outras providências. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, por favor, se levantar.
Aprovado a dispensa da leitura do projeto de lei número 7/2025, passando ao parecer das comissões. Parecer da Constituição, Justiça e Redação. Análise ao projeto de lei número 07/2025. Autor, vereadores Adalto José Maciel Leme e Daniel Aparecido Pinto. O assunto dispõe sobre a limpeza de terrenos baldios de particulares no município de Pedra Bela. E análise ao projeto de lei número 07/2025, nos termos do artigo 116 do Regimento Interno, se manifesta a Comissão de Constituição, Justiça e Redação após a devida discussão. No objeto do projeto da Lei nº 07/2025, trata-se de projeto de lei que trata da limpeza de terrenos baldios particulares no município de Pedra Bela, considerando as frequentes queixas dos munícipes e da ausência da legislação municipal específica sobre o tema. Houve análise da assessoria jurídica, que opinou favoravelmente pela tramitação do referido projeto. Do relatório, os nobres vereadores Murilo de Moraes, Noel Rosa Marques, Simonita Moni da Silva Maciel, membros da Constituição, Justiça e Redação, procederam à análise do projeto de lei em relação à sua constitucionalidade, legalidade e regimentalidade. Nesse sentido, cabe destacar: da legalidade, a análise do projeto da resolução foi realizada sob a prisma da Constituição Federal e Estadual. Tendo em vista a natureza do projeto, houve a obediência e a iniciativa estabelecida na Lei Orgânica do município. Além disso, o projeto não apresenta vícios de forma ou de mérito que possam comprometer a constitucionalidade ou legalidade. Da conveniência e oportunidade, a propositura é conveniente e oportuna. A proposta busca, essencialmente, estabelecer regras, responsabilidades e limpeza de terrenos baldios em áreas urbanas e expansão urbana, visando garantir a saúde pública e segurança da população, prevenindo a formação de focos de doença. Estabelece que os proprietários desses terrenos são responsáveis pela limpeza, impondo penalidades caso a regra não seja cumprida. Da redação, o projeto reveste-se de boa forma constitucional, legal, jurídica e de boa técnica, legislativa, e no mérito também deve ser acolhido. Assim, observando o parecer jurídico retro e não havendo nenhuma objeção, o parecer desses relatores, em termos da legalidade, é favorável à propositura, visto que o projeto de lei apresenta todos os requisitos indispensáveis para a sua aprovação. Decisão das comissões. Em análise ao projeto de lei número 7/2025, apresentando em consonância com o relatório dos vereadores e relatores do parecer, decide a Comissão de Constituição, Justiça e Redação por exarar parecer favorável ao projeto de lei número 07/2025, que ao remeter ao plenário desta Casa para sua deliberação a possível aprovação, já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Pedra Bela, 25 de março de 2025, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Murilo de Moraes, presidente. Noel Rosa Marques, membro. Simonita Moni da Silva Maciel, membro. Parecer, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Análise do projeto de lei número 07/2025. Autor, vereadores Adalto José Maciel Leme, Daniel Aparecido Pinto. Assunto, dispõe sobre a limpeza de terrenos baldios de particulares no município de Pedra Bela. Em análise ao projeto de lei número 07/2025, no termos do artigo 116 do Regimento Interno, se manifesta a Comissão de Constituição, Justiça e Redação
após a devida discussão. Do objeto do projeto da Lei nº 07/2025. Trata-se de projeto de lei que trata da limpeza de terrenos baldios, particulares no município de Pedra Bela, considerando a frequente queixa dos munícipes e de ausência da legislação municipal que especifica sobre o tema. Houve análise da assessoria jurídica, que opinou favoravelmente pela tramitação do referido projeto. Do relatório, os nobres vereadores Daniel Aparecido Pinto, Noel Rosa Marques e Renato Rogério Ferreira, Adão Moacir Ferreira, membros da Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, procederam à análise do projeto da lei em relação à sua competência. Nesse sentido, cabe destacar a decisão das comissões, considerando que tudo quanto o exposto do parecer jurídico e no parecer das demais comissões, bem como os benefícios advindos da proposta, decide a Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo por exarar parecer favorável ao projeto de lei número 07/2025, ao remeter ao plenário desta Casa para sua deliberação e possível aprovação, porquanto inexistente qualquer impropriedade e incompatibilidade legislativa. Pedra Bela, 25 de março de 2025, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Daniel Aparecido Pinto, presidente. Adão Moacir Ferreira, membro. Renato Rogério Ferreira, membro. O projeto de lei número 7/2025 está em discussão. Só gostaria de complementar a importância do projeto. Logo que nós chegamos aqui nessa Casa Legislativa, eu, o vereador Daniel, nós tivemos a reclamação de alguns munícipes, principalmente aqui da zona urbana do município, sobre alguns terrenos que são recorrentes à questão da falta da limpeza. Porém, a gente foi verificar e nós não tínhamos ainda um sistema estabelecido onde a prefeitura agora, depois dessa lei ser aprovada, e tenho certeza que será aprovada por esta Casa, poderá, através de um decreto, criar mecanismo de fiscalização. Então, a gente vai conseguir evitar que os terrenos se perpetuem na falta da manutenção. Então, o Executivo vai conseguir, a partir desse projeto de lei, editar aí um decreto para regulamentar a lei. Então, quando tiver algum problema com algum terreno com falta de limpeza, notificar a Prefeitura, e a Prefeitura ter meios para notificar o dono desse terreno para que proceda com a limpeza. Então, notifica para limpar, se não limpar, depois a Prefeitura poderá até, inclusive, aí, estabelecer alguma multa para essa pessoa. Então, eu acho que traz segurança a toda a população e a gente cria mecanismos, dá condições aí ao Executivo para poder fiscalizar. Continua em discussão? Não havendo quem queira discutir, solicito à vereadora Roseli que proceda com votação nominal dos vereadores em turno único. Senhor Adão Moacir Ferreira. Favorável. Daniel Aparecido Pinto. Favorável. Denício Pereira. Favorável. Murilo de Moraes. Favorável. Noel Rosa Marques. Favorável. Renato Rogério Ferreira. Favorável. Simonita Munida Silva Maciel. Favorável. Roseli Jesus Amaral Leme. Favorável. O projeto de lei número 7/2025, que dispõe sobre a limpeza de terrenos baldios de particulares no município de Pedra Bela, foi aprovado por unanimidade dos votos. Não havendo mais matéria para deliberação, fica aberto nesse momento para que os nobres vereadores, querendo, possam fazer uso da palavra para explicações pessoais ou em matérias de interesse público. Não havendo quem queira se manifestar, passamos agora ao uso da tribuna, que foi solicitada previamente e deferida ao senhor João Roque da Silva Leme, só lembrando que o usuário foi informado dos termos regimentais para o uso da tribuna. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite ao público aqui presente. Boa noite também a todos que nos acompanham pelas redes sociais.
A gente hoje veio aqui, né, com aquela missão da gente trazer aqui essa coleta do abaixo-assinado sobre aquele projeto, né, que está sendo executado lá no platô, lá do estacionamento do santuário. Se tomou uma posição, né, se tomou um rumo meio diferente, mas eu gostaria, daqui de antemão, agradecer, né, primeiramente ao presidente da Câmara, ao vereador Daniel, que quando iniciou a obra, ele já tomou ali, né, de ver o que estava acontecendo, o que estava sendo executado. E assim que ele tomou, né, o conhecimento, ele já pediu para suspender as obras, para que se desse um tempo, até que todo mundo tivesse consciência do que estava sendo feito. E aí, até aquele momento, né, de repente, a gente conversou, teve outras pessoas da igreja que a gente trocou ideia, e falei, não cabe para nós nos posicionarmos. É um projeto da prefeitura, é um terreno da prefeitura, é um bem público, que aquilo, quando foi adquirido, já tinha essa direção, ser de uso do santuário, ser de uso, né, desse projeto ali de festa, estacionamento. Mas não cabia para a igreja tomar nenhuma posição. E aí o vereador, né, junto com o presidente da Câmara, paralisaram as obras e foram ver o que estava acontecendo, descobrindo o que estava acontecendo. E, de repente, esse projeto, então, acabou indo para as mãos do Contur. O Contur é um órgão que, de repente, ele vai, né, organizar, direcionar, muitas vezes orientar até o executivo dentro daquilo que está no turismo, daquilo que não compete, né, ou daquilo que possa prejudicar o turismo no município. Eu acho que a função do turismo, do Contur, é bem isso, assessorar a execução das obras do município, ser um braço direito do prefeito nessas. E, de repente, quando teve uma das reuniões do Contur, de repente uma reunião muito conturbada, muito atrapalhada, e, de repente, quando foi ver, todo mundo, não, vamos executar a obra, né? Não vamos, como diz, ouvir mais pessoas. Só que nessa reunião, pelo que eu me entendi, aquilo que chegou para a gente, foi feito muitas coisas erradas, votação erradas ali, e aí, de repente, eles reuniram, marcaram uma nova reunião para um outro dia. E nisso, os representantes da igreja no Contur, que é, né, a dona Nelly e o seu Éder, eles convocou uma representação da igreja para que pudesse estar presente e acompanhasse essa reunião do Contur e saber o que está acontecendo. Como é esse projeto que está sendo executado? No que isso ajuda ou prejudica a população? E aí, né, a pedido dos representantes da igreja, a igreja reuniu um número bom de pessoas e acabou indo para acompanhar, né, a reunião do Contur. E dentro da reunião do Contur, quem conduzia a reunião deu liberdade. Para quem quisesse, quer fazer alguma pergunta, quem tem dúvida pode perguntar. E nisso as perguntas surgiram. E dentro das perguntas surgindo, eles não tinham respostas. Eles não sabiam, não conseguiam argumentar. E aí houve, sabe, para ser sincero, todo um desrespeito com a população, com os representantes da igreja, com as pessoas que estavam ali. Suspenderam sessão, querendo chamar a polícia. E isso tomou um rumo que no outro dia de manhã, o padre tomou uma posição. Aí o padre, como reitor do santuário, como representante da igreja, ele tomou uma posição e, como quem disse, falou, vamos conduzir um abaixo-assinado. Para, de repente, a igreja hoje tomar parte do que está acontecendo, né? E aí, então, surgiu esse abaixo-assinado em cima dessa necessidade, que o órgão que poderia estar reunindo a população, esclarecendo a população, de fato, como diz, quis fechar as portas e não quis ouvir a população.
coisas que a gente tem ouvido muito aqui, né, em tudo aquilo que a gente acompanha dessa casa. É a casa do povo, cada um é representante das argumentações do povo. E tem que estar aberto. Tem que estar aberto. Então, eu acho que cada órgão tem que ser um braço direito de ajudar a executar as obras. O Éder está aí, o Éder deve ser testemunha, acho que tem mais representantes aqui, né, que eram antigamente do Contur. Há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, apresentaram um projeto grande, 4, 5 vezes maior do que esse projeto que está aí para ser executado. O prefeito, né, da época mandou esse projeto lá para o Contur fazer uma avaliação, avaliar, né, a compra de um terreno e, em cima desse terreno, a construção de um elevador com uma obra orçada em 4 milhões. E ia construir lá no santuário, bem encostado. Eu fui, como eu era o representante da igreja, eu reuni no Contur, eu fui bem claro. Eu falei, gente, o cristiano que estava fazendo, construindo numa propriedade dele, com o dinheiro dele, foi proibido. Não permitiram que ele continuasse as obras. Agora, a prefeitura vai comprar um terreno para doar para uma empresa para construir um elevador. Eu falei, não estou entendendo a justiça ou a visão, né, do executivo e de todos aqueles que estão envolvidos nesse projeto. E aí falei, bom, quando esse projeto vir para o Contur, eu, como representante da igreja, sabendo que sou voto vencido aqui dentro, eu vou acionar a igreja, dizer, ó, está com esse projeto. O que a igreja diz isso? O que a população pode falar sobre isso? Vai ser construído bem aonde tem lá o pôr do sol. Então, quando foi para apresentar esse projeto, o Éder está aí, lembra, né? Quando foi para apresentar esse projeto no Contur, eu não estava aqui. Eu não ia poder estar na reunião do Contur. Da onde eu estava, eu mandei um áudio para o Contur, dizendo claramente a minha posição e que o santuário não é uma igreja particular. O santuário é uma igreja da diocese, aonde envolve muitas e muitas cidades. Nós não temos noção de onde tanto, né, esse santuário chega com a representação e com a história de Nossa Senhora. Aí eu deixei bem claro, eu mandei um áudio bem mostrando a minha posição. Antes de ter a reunião do Contur, aquele áudio já tinha chegado na mão do prefeito e praticamente esse assunto se encerrou. Ele tirou de pauta, porque ele sabia que uma execução de uma obra dessa vai envolver, a igreja ia ser contrária plenamente, porque ia acabar com tudo aquilo que é o visual da igreja. Então, quantas e quantas atitudes, durante toda essa história do nosso santuário, às vezes se criou um projeto, na cabeça era bom, mas de repente na execução não era bom, cancelou, mudou, né? Fez outro. Isso aconteceu com o Sérgio Conte, de prefeito, aconteceu com outros padres, aconteceu com o padre Master, aconteceu com o padre Sebastião. Sempre teve essa atitude onde vamos voltar atrás, vamos rever isso. Então, nesse momento, né, a gente fez essas coletas de assinatura, eu acho que deu em torno de quase 1.200 ou 1.200 assinaturas, tanto online, né, como... Mas eu queria, de um certo modo agora, agradecer então essa posição, né, dos vereadores que tomaram essa frente e agradecer ao prefeito que nesse final de semana ele tomou uma posição bonita, uma posição esclarecendo o povo, dando esperança, dizendo, não, vamos rever sim, vamos rever. Nós vamos estudar bem, ele estava preocupado com essa questão de multa, né? Mas eu acho, gente, que uma obra dessa, 70% da obra está sendo executada, 70% da obra está sendo implantada, né? Uma parte aqui na creche, outra parte no ginásio de esporte. Então, seria o quê? 30% que seria o que seria colocado ali. Eu acho que tem como redistribuir, colocar em outro espaço, colocar em outro lugar.
Eu acho que nenhuma empresa vai criar caso, sendo que 30% da obra que vai estudar uma forma de remanejar. Porque se nós não unirmos as forças e lutarmos e preservarmos lá, de nada vai adiantar o feriado do dia 9. Podemos cancelar o feriado do dia 9. Nós vamos comemorar e celebrar o quê? Se o motivo do feriado do dia 9, criado por essa casa, não foi a igreja que criou o feriado do dia 9, foi a Câmara Municipal. Então é o momento de unir as forças, sim. Câmara, prefeito, igreja, e vamos buscar uma solução. Não precisa, não vamos ficar, como diz, se nós for ficar procurando o culpado, nós vamos passar o dia inteiro um jogando pedra no outro. Mas se a gente buscar a solução, a igreja ganha, o município ganha, a nossa, como diz, a nossa história conserva, se mantém e a nossa fé cresce. Eu vejo, às vezes, pessoas com interesses particulares por detrás. Isso eu comentei com o Derlei há 2 meses, um mês atrás, falando com o Derlei. Falei, Derlei, cuidado. Tem muita gente que quer pôr gasolina no fogo. Cuidado com esse tipo de gente. Como eu comentei agora, nesse último evento que teve no santuário. Eu falei, jamais eu trabalhei em Pedra Bela para favorecer esse ou aquele prefeito. Jamais eu trabalhei aqui para favorecer esse ou aquele padre. Eu trabalho pela nossa história, eu trabalho por Pedra Bela. Então é momento de nós unirmos as forças. Eu quero passar, para as mãos do prefeito, para as mãos do presidente da Câmara, todas essas assinaturas, para que a gente possa, não é nada contrário ao prefeito, mas é para que isso possa dar força para ele chegar nessa empresa e dizer, eu tenho 1.200 pessoas que estão questionando. E só não teve mais porque surgiu agora esse final de semana uma grande corrente dizendo, não, já está tudo resolvido, já está tudo certo. Eu tive agora de pouco no mercado, Murilo estava junto comigo, e aí uma moça falou, não, mas não precisa assinar mais, não. Pode parar a assinatura, porque já está tudo resolvido, desde sábado. Então, mas, se não, poderia até ter mais assinatura. Mas eu gostaria de dizer para vocês, para encerrar minha fala, para encerrar esse momento que o tempo voa. Eu gostaria de hoje, da gente poder celebrar a maior reparação de erros da história da humanidade. Eu acho que todo mundo, eu vejo todos os vereadores aqui, sempre postando, mensagens bíblicas. E eu gostaria, que a gente pudesse ver Lucas capítulo 1, onde a gente vê toda a história da Anunciação. O início de uma reparação dos maiores erros da história do ser humano. Se esse erro tão grande que se causou na humanidade, por um sim de Nossa Senhora, teve conserto. Custou a vida de Jesus, mas teve conserto. Eu sei que isso aqui é tão pequenininho, eu sei que tem solução. E conto com o apoio de todos vocês. Obrigado. Agradeço ao munícipe João Roque. Antes de encerrar, eu gostaria de externar novamente a alegria do trabalho que essa casa vem desenvolvendo. Não é um trabalho meu, é um trabalho nosso. Os assuntos mais sensíveis do município têm passado por dentro desta casa, e isso engrandece muito o debate. Como a gente sempre fala, parece exaustivo, mas não é. Esta casa é a casa do povo. E é desta forma que nós queremos conduzir, trazendo os problemas aqui para dentro desta casa. Quando nós fizemos uma interferência na obra, em nenhum momento gostaríamos de respeitar qualquer questão, mas era respeitar
o interesse da população, das entidades, da entidade religiosa, que foi a Igreja Católica, aqui ao qual nos solicitou, até a gente conseguir entender o que era essa obra. Prontamente acionamos o Conselho Municipal do Turismo e no mesmo dia foi convocada uma reunião extraordinária dentro desta casa. Nós trouxemos essa questão para dentro desta casa e discutimos abertamente essa questão pela primeira vez. Estiveram aqui os representantes do Executivo, da empresa, os conselheiros do Contur e os vereadores, todos aqui, discutindo essa questão. E, a partir dessa questão, nós conseguimos, no dia seguinte, salvo engano, ou 2 dias depois, uma reunião no Executivo, o qual optou-se pela suspensão da obra. Então, esta casa trabalhou, sim, como uma intermediária, uma apaziguadora, aquela que levou ao Executivo os interesses da sociedade. Eu vou recepcionar, e já recepcionei aqui, depois eu só vou pedir para o pessoal fazer um protocolo e entregar ao senhor João Roque, representante aí da igreja, da nossa recepção. Não é a decisão final nossa, mas nós, novamente, como esse órgão intermediador da sociedade, da população, dos demais segmentos que integram, vamos levar isso ao Executivo. Me comprometo pessoalmente, se acaso for necessário, sentar com o Executivo e pensar em soluções jurídicas, técnicas, que não onerem o município. Tem multa, a gente precisa rever isso, realmente nós não podemos onerar essa situação, então nós não podemos fechar os olhos a essa situação, mas eu tenho certeza que a gente consegue uma decisão conjunta que possa, de fato, não gerar nenhum dano ao erário público, mas também que possa atender às reivindicações da comunidade e, em especial, da igreja. Só vou pontuar aqui que a nossa lei orgânica, no seu artigo 8º, traz que os assuntos que envolvem a Pedra Bela, a nossa pedra, é de competência do município e da igreja, de comum acordo, zelar pelo uso e conservação do patrimônio histórico, religioso, turístico e cultural representado pela Pedra Bela. Então, a igreja tem competência, sim, para pleitear, como está pleiteando aqui, a não execução da obra. E eu enxergo essa plena competência da igreja por ser a nossa lei orgânica tratada a competência comum. Lá é uma área de uso comum e de competência comum à sua administração, do Executivo e da igreja. Nesse momento, nós temos um posicionamento da igreja que é contrário. Nós vamos levar ao Executivo e vamos intermediar esta conversa. Nós somos representantes do povo, cada um no seu mais diverso segmento. Tem uma pluralidade muito grande de vereadores, o que também me deixa contente. E essa pluralidade nos propicia trazer essas discussões para dentro desta casa e levar para o Executivo Municipal e fazer esse intermédio, fazer essa ponte, pensar conjuntamente. Eu acho que mais do que qualquer coisa, refaço aqui a fala do senhor João Roque e trago para a minha fala final, é hora da gente pensar nas soluções. O problema está posto. Não adianta a gente olhar o que aconteceu, o que não aconteceu. Eu acho que num segundo momento a gente pode ver essas reparações. Mas mais importante do que tudo nesse momento é nós unirmos as forças em prol do desenvolvimento e em prol da manutenção da nossa cultura de uma forma equilibrada, sustentável, respeitando os anseios da administração pública e respeitando também os anseios da comunidade religiosa. Inequivocamente, parte do nosso município é católico e também tem uma grande devoção pela história do santuário. É parte da nossa história, é parte da nossa cultura. Nós também não podemos nos esquecer disso. Então, hoje, todas as questões, nós levaremos essas discussões. Vamos conjuntamente, juntamente com a igreja, com a sociedade, com o Contur, com o Executivo Municipal, pensar numa solução que seja viável, possível de ser executada, que não onere o Executivo, então não gere gasto ao Executivo, e que possa atender os anseios da população. Me comprometo pessoalmente, após recepcionado essas assinaturas, encaminhar para o Executivo Municipal, e sei que toda esta casa, reitero, como já falei na abertura, outros vereadores falaram, sempre será a casa do povo. Fico muito feliz, novamente, dos assuntos estarem sendo discutidos aqui dentro, de estarem passando por aqui, da legitimidade aos assuntos, da transparência aos assuntos. E eu acho que essa é a principal função desta casa. Representar os interesses da população nos mais diversos segmentos, nas mais diversas formas, sempre com muito respeito, sempre com muita dedicação e ouvindo sempre a população. Acho que esse é sempre o nosso principal objetivo.
ouvir a população e os interesses do município, pensando aí no nosso futuro, no nosso desenvolvimento, sem esquecer aí de toda a nossa história. Peço a palavra, senhor presidente. Eu vou só pedir, como não é de praxe, Roseli, só para que seja bem breve, porque, na verdade, agora já encerrou a fala dos vereadores, tá? Não, só fazer uma colocação. O senhor Éder Luiz de Moraes é membro do CONTUR, representando restaurantes e o comércio, correto? Representantes da igreja pelo CONTUR, a senhora Deusneli, que é a titular, e eu, Roseli Amaral, sou suplente da dona Lili. Quero agradecer a presença de todos aqui, dizer que amanhã, às 11 horas da manhã, todos os vereadores estarão presentes numa reunião com o prefeito, o vereador Derlei, às 11 horas da manhã. E também dizer que ele está em contato com a empresa e, se Deus quiser, amanhã mesmo, até à tarde, ou até mesmo nessa reunião de manhã, a gente já tem aí uma posição do nosso executivo. Só isso, presidente. E obrigada. Eu comunico que a próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 1º de abril de 2025. E declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Boa noite, que Deus abençoe a todos.